Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando esse webinar. Hoje nós vamos conversar sobre como os estados brasileiros se prepararam para dar conta da obrigatoriedade do inglês no ensino regular na educação básica. Nós do British Council, nós temos acompanhado a importante discussão sobre educação bilíngue e que essas semanas tem tido uma maior evidência por conta da primeira versão das diretrizes nacionais para a educação bilíngue no Brasil, consulta pública desse documento organizada pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. Eu queria, no entanto, reforçar que o tema desse webinar não é a educação bilíngue, mas sim o ensino de inglês, que passa a ser obrigatório nas escolas de ensino regular, tanto no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, como no ensino médio. Como vocês sabem, até então nós tínhamos uma língua estrangeira sendo ensinada e o espanhol obrigatório no ensino médio. E agora, com essa mudança, com o inglês se tornando obrigatório, o componente língua inglesa ele foi incorporado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e nos currículos estaduais que começaram a ser implementados nesse ano de 2020. O encontro de hoje, ele tem como base a publicação Políticas Públicas para o Ensino de Inglês, baseada em uma pesquisa realizada pela Move Social, a pedido exclusivo do British Council. Essa pesquisa ela é a mais abrangente já realizada no Brasil sobre esse tema e ela está disponível gratuitamente no nosso site nas versões em português e em inglês. O link direto para a pesquisa vai ser disponibilizado agora na janela de bate-papo do webinar para quem quiser ter acesso. Para começar, eu queria fazer um agradecimento todo especial, em nome do British Council, às nossas convidadas, que gentilmente aceitaram o convite para participar desse debate. Obrigada, Ana Carolina Ferreira de Araújo. A Ana, ela é gerente de políticas públicas educacionais do ensino médio do estado de Pernambuco. A Luciana Cury, ela é consultora de secretarias de educação, que atuou como superintendente de educação em Araçariguama, em São Paulo, até 2019, e a Raquel de Oliveira, que é consultora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Públicas Educacionais da EBAP, Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada a todas por participarem hoje conosco desse debate. Para vocês entenderem como que o debate hoje, como que o webinar vai funcionar, eu vou fazer então uma breve apresentação com os principais resultados da pesquisa Políticas Públicas para o Ensino de Inglês, e, a partir disso, a gente vai ter um debate com as nossas convidadas, a Carol, a Luciana e a Raquel vai ser a moderadora desse debate. Para quem quiser, por favor, para quem quiser ver depois esse webinar, ele vai estar acessível na nossa página do YouTube, no British Council Brasil, então no canal do YouTube. E os dados que a gente vai mostrar aqui, eles vão ser enviados para todos os participantes inscritos por e-mail após a conclusão do webinar. Tá? E aí, aproveito para dizer que todos vocês que estão acompanhando o webinar, vocês podem participar enviando dúvidas, perguntas e comentários por meio da janela de bate-papo. Para a gente fazer um melhor uso possível do nosso tempo aqui, seria bem bacana se vocês forem enviando suas dúvidas ao longo das intervenções das nossas convidadas, assim a gente pode, num segundo momento, ir debatendo esses pontos que vocês forem levantando. Bom, então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, então, sobre o estudo das políticas públicas para o ensino de inglês. A gente ouve muito falar sobre a necessidade de melhorar o ensino de inglês no Brasil, né? Então, seja na educação básica, como no ensino superior, volta e meia a gente ouve, o brasileiro, ele domina pouco o idioma. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa do British Council de 2013, 5%, em torno de 5% da população com 16 anos ou mais afirma possuir algum conhecimento de língua inglesa.
o que não significa de fato que eles dominem o idioma, mas eles possuem algum conhecimento. Quando a gente pensa nos mais jovens, 18 a 24 anos, esse número dobra, mas mesmo assim ainda são apenas 10% dessa população que diz ter conhecimentos de inglês, né? Então, esse ainda é um percentual muito baixo. Se a gente considerar, por exemplo, que os estudantes brasileiros, eles passam pelo menos 7 anos estudando inglês no ensino básico, né? Com uma média em torno de 2 aulas por semana, e mesmo assim ainda muitos cursam, por exemplo, institutos de idiomas, né? Cursam aulas de inglês particulares, ou até mesmo fazem aulas ofertadas em programas no contraturno escolar organizados pelos próprios estados, né? Então, o que será que acontece, né, ao longo dessa trajetória escolar que faz com que os alunos aprendam ou não a língua inglesa de maneira eficaz, né? E acho que essa foi um pouco a pergunta inicial que deu o subsídio para a gente pensar, então, em fazer esse estudo sobre o ensino de inglês, trazendo esse panorama dos estados brasileiros. O nosso objetivo com o estudo foi olhar para o sistema e tentar compreender como as políticas para o ensino da língua inglesa nas redes públicas estaduais, elas estão estruturadas e consolidadas, né? Se a gente pensar que a maior parte dos estudantes brasileiros da educação básica, que estão em torno de 80%, eles estão na rede pública, se a gente pensa em ter uma mudança sistêmica, a gente precisa entender como que essas redes, elas estão ou não estruturadas no que tange o ensino e aprendizado da língua inglesa. Eu vou pedir para minha colega Isa passar. Ela já está aqui com o slide. Obrigada, Isa. Então, essas são as perguntas norteadoras do estudo, né? Então, em que medida as políticas de ensino de inglês elas estão estruturadas e consolidadas nos estados brasileiros? Quais são os elementos básicos que uma secretaria de educação do estado precisa para melhorar o ensino de inglês, para ter uma proposta clara de ensino de inglês no seu estado? Então, o objetivo com isso seria traçar esse panorama nacional do ensino de inglês, evidenciando ao mesmo tempo os desafios para essa melhoria, né? Que agora a gente tem toda essa oportunidade com a obrigatoriedade do inglês a partir agora desse ano de 2020, mas ao mesmo tempo trazendo muitas boas práticas que foram encontradas ao longo dessa pesquisa e que podem servir de insights, não necessariamente para serem replicadas, mas como insights e subsídio para que elas possam gerar novas produções por outros estados e novas iniciativas, tá? E aí, com isso tudo, a gente busca, então, uma tomada de decisão baseado em evidências, tá? Como que o estudo ele foi orientado, então, no desenvolvimento das diferentes frentes? A gente pensou, então, uma matriz de referências em diferentes dimensões na hora de desenvolver esse estudo. A primeira delas é a questão do currículo, né? Então, qual que é a visão que esses estados têm, quais são os documentos orientadores que vão guiar esse ensino-aprendizado de inglês nos estados, tá? Lembrando que essa pesquisa ela foi feita ainda antes do desenvolvimento dos currículos a partir da BNCC. Então, quando a gente olhou para os currículos, a gente verificou os currículos para a língua estrangeira moderna, tá? Então, ainda não era especificamente para a língua inglesa, tá? A segunda dimensão que a gente olhou foi o perfil desses professores, né? Então, quem são esses professores de língua inglesa na rede pública, né? E qual que é o seu regime de trabalho? Quer dizer, a gente precisa conhecer esses atores centrais que estão na sala de aula desenvolvendo essas políticas, implementando essas políticas, né? A terceira dimensão que a gente olhou foi a questão da formação dos professores. O que os estados têm desenvolvido em termos de políticas de formação de professores, né, para apoiar o desenvolvimento desses profissionais. A gente tangenciou um pouco a questão da formação inicial, mas a gente aprofundou mais a formação continuada.
A quarta dimensão que a gente olhou foi a questão dos programas de apoio e parcerias. Então, para além do ensino regular, no contraturno escolar, o que os estados desenvolvem ou fazem parceria com atores externos para ofertar o maior conteúdo, um aprendizado de ensino de línguas, né, no caso do inglês. E, por fim, mas não menos importante, a questão da avaliação e monitoramento, né? Então, qual que é os estados, eles possuem objetivos e metas claras para o ensino de inglês, né? Ou não? Como que isso se dá? Eles fazem algum tipo de acompanhamento desse processo, tá? Então, ao longo da pesquisa, a gente olhou para dados secundários, a gente fez uma pesquisa, então, olhando para os dados do censo escolar de 2015, 16 e 17, a gente fez também uma pesquisa digital, olhando para documentos, então, os currículos, se eles são acessíveis, se não estão, enfim, uma série de documentos e legislação, entrevistas telefônicas com os técnicos das secretarias, e a partir disso a gente definiu 5 estados, um por região, para fazer uma visita em loco e identificar e mergulhar nessas boas práticas. Eu não vou entrar nos detalhes do estudo, eu quero mostrar para vocês especificamente os indicadores que a gente pensou na hora de criar o mapa de calor, com essa estruturação e consolidação das políticas para o ensino da língua inglesa. Isa, você passa para o próximo slide, por favor? Obrigada. Como vocês conseguem ver aqui, a gente pensou então em alguns indicadores. Vocês têm aqui, deixa eu abrir aqui na minha tela, porque essa tela é pequena. Os 2 primeiros indicadores que a gente tem aqui, eles são indicadores que se referem ao currículo, tá? Então, a gente olhou para a existência de fundamentação específica para a língua inglesa. Então, os estados, eles possuem, para além de um currículo, eles possuem primeiro um currículo que está disponível, se não está disponível, está acessível, e eles possuem um currículo específico para a língua inglesa, geral, ou é um documento específico, né? E, além disso, existem documentos que são complementares a esse currículo, por exemplo, sejam orientações pedagógicas para professores, enfim, quais são essas diretrizes que existem, né? Então, só para trazer um pouco para vocês, quem tem fundamentação específica? Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Paraíba e Pernambuco. Tá? Então, foram alguns dos estados que a gente viu, e aí a gente também olhou para os currículos e tentou entender, tá, pensando na BNCC, esses currículos, eles têm um viés mais focado no ensino da gramática, ou eles já trazem elementos que podem dar indícios da utilização da língua no uso e para o uso, então a língua como prática social, tá? Isa, passa para o próximo, por favor. Então, na hora de construir esse mapa, a gente construiu um mapa de calor com os estados para tentar identificar quão estruturado e consolidado estavam esses estados em termos dessas políticas para a língua inglesa. Então, esses 2 indicadores referiam-se ao currículo, o primeiro, tá? Isa, volta você tem o primeiro slide dos indicadores, depois você tem o segundo slide dos indicadores que está com um quadradinho no currículo. Acho que deve ter dado. Isso. Isso. Agora passa para o próximo, por favor. Então, a gente viu os 2 indicadores relacionados ao currículo. Agora, os próximos indicadores que eu queria mostrar para vocês
o regime de trabalho, né? Então, para a gente entender um pouco o perfil desses professores, né, que a gente falou. Então, quem são esses professores que trabalham com o ensino de inglês, né? Então, a gente olhou para os dados, principalmente aqui do censo escolar, então, e aqui de 2017, pensando qual que é essa proporção de professores que são concursados, efetivos, né, que têm uma estabilidade, digamos assim, maior dentro do trabalho que eles fazem versus os temporários, tá? E aqui vocês têm, então, essas rúbricas das categorias e valores. Então, esses estados, eles têm acima de 75% desses professores sendo efetivos, entre 50% e 75% e entre 25% e 50%, tá? E qual que é essa diferença? Quer dizer, se a gente tem professores que são concursados e eles são efetivos, o Estado está investindo nesses professores na formação continuada, eles têm a tendência de ficar mais tempo, né? Você está investindo numa formação dos profissionais que estão mais tempo em casa. Então, a gente olhou para esses estados para tentar entender um pouco qual que é essa realidade no Brasil. No Brasil, a gente tem mais ou menos 61% dos professores sendo estáveis, efetivos ou concursados, ou seja, ainda há 40% desses profissionais que são temporários, né? Nordeste e Sudeste, eles têm 64% de efetivos, enquanto o Centro-Oeste, por outro lado, é a região que apresenta o menor índice com 43%, tá? Um outro indicador que a gente olhou foi a questão da habilitação do professor na área de língua inglesa ou estrangeira. Então, esse professor, ele tem essa formação inicial em língua estrangeira ou língua inglesa, isso não quer dizer que necessariamente, porque o professor tem essa habilitação, que ele é necessariamente um bom profissional, mas você já tem indícios que existe esse desenvolvimento profissional, essa preocupação com o desenvolvimento profissional, tá? Olhando para o Brasil, em torno de 45% desses professores, eles têm habilitação em língua estrangeira ou inglesa, sendo que o Sudeste tem 58%, o Sul tem 58%, por outro lado, o Norte ainda tem um desafio maior com 42%, tá? Isa, passa para o próximo slide, por favor. Em termos de formação continuada, né? Então, a gente olhou na hora de construir esse mapa de calor, a questão da formação de professores, o quanto, de fato, existe uma formação específica para o professor de língua inglesa. Nesse ponto, por exemplo, os estados têm um grande desafio, isso os estados no Brasil como um todo, formação específica para professores de língua inglesa ainda é um desafio porque ela não é necessariamente de fato continuada. Então, as formações elas são muito pontuais ainda, elas acontecem muito no bojo de outras disciplinas, que não necessariamente de língua inglesa, e quando a gente pensa na língua inglesa, a gente tem uma questão do domínio do idioma e, ao mesmo tempo, você tem questões didático-metodológicas, né? Então, você precisa de uma formação específica para a língua inglesa, não dizendo que não seja importante ter uma formação que incorpore outras matérias, outros componentes também, mas é importante que se tenha formações específicas para a língua inglesa, tá? Então, uma média de carga horária é de 40 horas que os estados oferecem, o que ainda é pouco. E se a gente for pensar quem é esse público que recebe essa formação, então a gente tem o público-alvo, em primeiro lugar, os professores, depois coordenadores pedagógicos, gestores, né? E por fim, as regionais e diretorias de ensino, né? Então, quem geralmente oferece essas formações são as próprias pessoas da secretaria, os técnicos das secretarias, mas nesse estudo a gente encontrou que esses técnicos são os últimos a receberem as formações, ou seja, essa é uma informação importante, aqueles que estão dando a formação não necessariamente são aqueles que estão acessando essa formação, tá? Um outro indicador que outra dimensão que a gente analisou, que aí tem os indicadores aqui, é a oferta ampliada para o aprendizado de inglês, né? Então, parcerias e programas de apoio. Então, olhando para o contraturno escolar,
existem cursos de língua sendo oferecidos pela essa rede estadual, existem centros de línguas com oferta de ensino de inglês nesse contraturno, e além disso, existem alguns programas de apoio para desenvolver o ensino da língua inglesa, então a gente olhou os estados com relação a esse indicador para entender qual que é a oferta que eles têm. E aí a gente olhou muito a questão da abrangência, porque a maior parte dos estados, né, então isso é uma característica nacional. Se a gente comparar essa oferta no contraturno escolar frente à demanda, né, então o total de alunos dessas redes é uma oferta ainda muito escassa perto dessa demanda. E se a gente está pensando em democratizar o ensino de inglês, a gente precisa tornar isso mais acessível, e isso nos faz pensar muito na melhoria do ensino regular de inglês, tá? E por fim, a gente então tem um indicador que é a questão do monitoramento e avaliação para a língua inglesa, que essa, na verdade, foi a dimensão que a gente menos achou informação, em termos de documentos e até no levantamento com os técnicos das secretarias também. E isso traz para a gente um ponto muito importante, que é, se a gente não sabe, se a gente não tem objetivos e metas claras para o ensino de inglês, fica muito difícil. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, como que a gente vai saber se a gente chegou lá? Então, a gente precisa ter objetivos e metas claras para esse aprendizado, para que a gente possa acompanhar, monitorar esse processo de ensino-aprendizado, para apoiar tanto os professores como os alunos ao longo desse processo. Então, eu acho que essa é uma dimensão que traz essa preocupação, né? Que talvez não seja uma preocupação central dos estados, mas que traz elementos muito importantes para a gente pensar no desenvolvimento de políticas públicas para o ensino da língua inglesa aqui no Brasil. Tá? Existem até alguns estados que aplicam algumas provas e coletam dados, mas falta uma intencionalidade nas estratégias e orientações claras de como utilizar esses resultados. Tá? E aí, por que eu mostrei esses indicadores? Então, a partir do levantamento desses indicadores, e a gente olhou, então, os estados, e aí, com isso, a gente chegou a esse mapa de calor que vocês podem ver agora, com o resultado, então, desse panorama da estruturação, de quanto está estruturado e consolidado o ensino de inglês nesses estados. Os que estão em cinza são estados que a gente não conseguiu coletar todas as informações necessárias para poder ter esse levantamento, tá? Os outros estados, então, vocês têm as cores diferentes, alguns com uma estruturação e consolidação mais alta e outros nem tanto. Isso não significa que estados, por exemplo, que têm uma baixa consolidação, estruturação do ensino de inglês, não tenham boas práticas e podem trazer isso. Então, a gente, na publicação, trouxe muito dessas boas práticas. Então, exemplo, Rondônia, que a Secretaria de Educação fez uma parceria com a Associação de Professores para apoiar a formação continuada e desenvolver uma formação mais continuada. A gente tem também o caso do Amazonas, que trabalha muito com EAD, né? Então, a partir da publicação, vocês conseguem ter acesso a todos esses dados, e a ideia desse mapa não é dizer, olha, isso é um ranking, esse estado está muito bom, ou esse estado está muito ruim. Não, é mostrar esse panorama nacional, mostrar que existem avanços, existem boas práticas que podem servir de inspiração, mas, no geral, os nossos desafios como nação e dentro dos estados, eles são semelhantes, né? Então, principalmente, avaliação e monitoramento é uma área que a gente precisa melhorar muito. Formação de professores, a gente precisa desenvolver uma formação de professores que seja, de fato, políticas continuadas e não simplesmente pontuais e dependentes, muitas vezes, de parcerias externas. É importante desenvolver programas no contraturno escolar, mas também é importante a gente pensar como que os estados podem articular melhor esses programas para dar conta desse ensino e apoiar o ensino regular dentro das escolas públicas. Tá? Então, depois a gente vai enviar essa apresentação para quem tiver interesse, e aí agora eu vou passar a palavra para a Raquel para iniciar o nosso debate. Obrigada, Cíntia. As pessoas digam no bate-papo se estão me ouvindo bem.
E é interessante para a gente também saber de onde vocês são, né? Então, se vocês puderem ir colocando o nome de vocês e de onde vocês são, nos ajuda bastante. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, estou vendo algumas pessoas que foram minhas professoras e outros que são colegas de trabalho. E agora, sem mais delongas, para a gente ganhar tempo falando sobre as experiências que funcionaram, eu vou passar a palavra para a Carol começar e compartilhar conosco um pouco, Carol, tendo a tua visão tanto do chão da escola que você teve e agora está do outro lado da mesa da secretaria, o que você pode trazer para a gente sobre Pernambuco? Vou pedir para você abrir o seu áudio. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos e todas. Bom, a gente tem em Pernambuco uma série de ações, né, que já vem sendo desenvolvidas em torno de 10 anos para cá, de forma mais intensa, voltadas para o ensino de língua inglesa, né, na rede estadual de Pernambuco. A língua inglesa, mesmo quando a perspectiva era de língua estrangeira, ela estava ali, né, presente de forma majoritária nas nossas escolas, né, mas de uns 10 anos para cá, eu diria, a gente tem um trabalho muito mais consolidado. Então, a gente tem, em 2012, o início da confecção dos nossos currículos estaduais, né, com língua portuguesa e matemática, mas em 2013 a gente já sai com um currículo específico de língua inglesa, já numa abordagem que apontava para a questão da prática social, né, do uso do inglês, de um inglês com uma amplitude, uma abordagem mais para o uso mesmo, né, não somente para a gramática, para a leitura. A gente também, a partir daí, desenvolveu uma parceria muito forte com órgãos consulares do ponto de vista da formação de professores, então a gente chegou a ter, né, e muito fortemente antes de uma crise financeira que eu acho que abalou o país inteiro, mas a gente chegou a ter formação continuada por 10 meses, com encontros semanais de 4 horas para professores de inglês sobre metodologia de ensino de inglês, né, e isso foi sendo ajustado ao longo dos anos para tentar atingir o máximo de professores. A gente tem mais de 1.300 professores no estado, e de forma que a gente tentou trazer também uma perspectiva de uma formação assim, mais consistente. A gente tem as políticas voltadas para a questão dos intercâmbios, com o programa Ganha o Mundo, onde a gente coloca a possibilidade do estudante aprender línguas numa perspectiva muito fortemente ligada à comunicação, ao uso, né? Então, o programa ele seleciona, ele atende, antes, até 2016, se não me engano, ele atendia 25 mil estudantes com o curso, e hoje ele atende 15 mil com o curso, mas desses 15 mil, 1.000 são selecionados para fazer intercâmbio, e a grande parte desses estudantes, eles são, desses cursos, dessas vagas, vamos dizer assim, eles são voltadas para o ensino de língua inglesa. Então, a gente tem tentado, né, assim, dar um gás nisso aí. A gente tem também os núcleos de línguas, a gente tem 34 núcleos de língua no estado, e 29 oferecem língua inglesa, e eles estão assim, distribuídos em 12 gerências regionais. Então, a gente consegue ter a presença desses núcleos assim, bem distribuídas no estado. Lógico que a gente tem desafios a vencer, né, do ponto de vista, por exemplo, do monitoramento, da avaliação, né, que é, como a Cíntia colocou, pelo próprio resultado da pesquisa, é uma coisa geral para todo mundo, né, a necessidade de um padrão de desempenho que sinalize assim, se a gente está chegando onde realmente almeja. Mas eu acho que a gente tem olhado para a língua inglesa já há algum tempo, e aí com essa perspectiva que a base traz, né, que alinha um pouquinho com o que a gente já vinha fazendo, e com essa questão de que agora o inglês é obrigatório, então a gente imagina que isso também vai virar um foco nacional, né, porque aí a gente vai precisar pensar do ponto de vista nacional que política de inglês é essa que a gente vai delinear, né, como um guarda-chuva maior para que os estados eles possam ter boas práticas, sim,
mas não como ações focais isoladas, e sim como um reflexo, né, como um desdobramento de uma coisa que se pensou para o país como um todo. Né? Porque todas as políticas que se pensaram para a língua estrangeira antes da obrigatoriedade que a gente tem agora, de 2017 para cá, de certa forma elas tinham um ponto em comum, com exceção da LDB de 71, que foi um retrocesso para a língua estrangeira. Mas todas tinham um ponto em comum. Todas entendiam que uma língua estrangeira era importante, por isso elas estavam lá, e todas entendiam que tinha que ter uma finalidade para o uso, dadas aí as críticas, a forma como isso era pensado, né, as concepções que se tinha, mas elas tinham esse foco em comum, que é o que a gente acredita, né, é importante e tem que estar ligado ao uso. Agora, as concepções que a gente tem hoje, né, de metodologia, de tudo, e essa oportunidade de ser o foco, né, de ter os olhares voltados para isso, eu acho que, olhando para os estados a partir dessa pesquisa, olhando para a gente mesmo, né, e conversando de forma colegiada, a gente consegue, de repente, desenhar uma política bem bacana, que sirva de norte mesmo para todo mundo, né, de mãos dadas com os parceiros, né, com todo mundo que entende que isso é uma prioridade, até porque a gente tem aí um volume monstruoso de estudantes que está na rede pública, acho que 20%, 22% das escolas são privadas, né? O 80% vai ser pública, então os estudantes têm que aprender ali, porque eles vão passar 7 anos ali estudando isso e não tem sentido sair sem isso. Muito obrigada, Carol. Vou conseguir passear por algumas dimensões da publicação, a questão tanto de currículo, do regime de trabalho, você falou do perfil docente, tem formação de professores, parcerias e programas, e eu acho que o calcanhar de Aquiles que você colocou, monitoramento e avaliação. Então, muito obrigada. Antes, eu vou falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo qual vai ser a dinâmica. A Carol falou, eu vou passar agora a palavra para Luciana Cury, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande também nessa questão da gestão. Depois, eu tenho algumas perguntas, tanto para elas duas quanto para a Cíntia, e então nós vamos abrir para as perguntas que vocês estão fazendo, que eu já estou recebendo aqui pelo bate-papo. Então, por favor, continuem mandando as perguntas de vocês. Luciana, eu vou dar a palavra agora para ti. Você tem 10 minutos. Você me permite que eu vá controlando o seu tempo? Que eu não perguntei a Carol, não quis ser indelicada. Por favor. Obrigada. Pode segui-lo. Tá. Então, boa tarde a todos e todas. Eu acredito que a minha experiência num município de pequeno porte, aqui no estado de São Paulo, ele reflete de modo escalonado um pouco os mesmos indicadores, né, esse mesmo mapa de calor que a pesquisa indica. Mas, especificamente sobre essa experiência em município pequeno, eu acho importante destacar duas questões. 2 aprendizados que nós tivemos muito importantes em relação a uma implementação de uma política curricular, olhando para esse componente curricular, que é o da língua estrangeira. Né? Na minha experiência, o município onde eu estava tem, na sua grade curricular obrigatória, o inglês para as séries iniciais do Fundamental 1 desde 2003. Então, a partir de 2017, quando a gente tem aí a proposta da BNCC para uma reflexão, para uma política curricular que articula os componentes em áreas de conhecimento, eu acredito que a gente vivenciou um período mais intenso de análise e reflexão sobre o local, né, sobre a especificidade deste componente curricular e de que maneira ele dialoga com o restante da grade curricular. Né? Para o município de pequeno porte, eu acho importante a revitalização de algo que a gente conhece aí na literatura como sendo a implementação da política. Entender a BNCC e um currículo como uma política a ser implementada, não uma política a ser executada. Então, exigiu das equipes gestoras, tanto da secretaria e, por reflexo, né, para as equipes de gestão de escola, uma articulação muito mais horizontalizada das relações e das discussões sobre o currículo do município. Esse eu acho um aspecto importante de destacar, porque foi um desafio, e foi um desafio positivo, vivido positivamente.
E eu entendo que este é um dos pontos da BNCC que poderia ser mais intensificado, tá? Garantir a horizontalidade das discussões para recolocar o componente de língua estrangeira, de língua inglesa em específico, no centro das discussões dos objetivos de aprendizagem que nós temos para os nossos meninos e meninas da rede onde a gente está. Nessa horizontalização, um dos desafios que a gente vivenciou, que também quero destacar aqui, foi o de lembrar que na horizontalização a gente também considera o professor da rede para essa discussão. Não pode ser uma discussão só de gestão, né, da gestão educacional e da gestão escolar. Neste momento, para esta reorganização e reflexão, o professor do componente ele é essencial, né, para indicar para a rede quais são os pontos falhos da política municipal até aquele momento, né? E como pontos falhos também, de modo escalonado, espelhado na pesquisa, a gente encontra, e vou destacar aqui, a questão da infraestrutura pedagógica para o ensino do componente de língua inglesa, né? E aí entendendo infraestrutura, uma matriz de processos, né, e insumos necessários para uma melhor atividade didática do professor. E para a Secretaria de Educação Municipal, com certeza, um olhar mais atento para um mecanismo muito corriqueiramente, talvez, vivido pelas redes públicas, que é o concurso de ingresso. Então, olhar melhor para o edital do concurso, né? Qualificar melhor os itens que aparecem nesse edital de concurso, ter uma atenção, né, para as exigências de formação, de experiência prévia, ou seja, aqueles itens clássicos, né, que a gente coloca num edital de concurso, ele ser muito mais sistêmico, porque, de novo, a gente não investe, neste momento, a partir de 2017, na Secretaria Municipal, numa discussão ou numa análise também só no componente de língua inglesa. Acho que a gente abandona um pouco a centralidade da língua portuguesa e da matemática, né? E a gente passa a poder considerar, num edital de concurso, as relações sistêmicas que todos os componentes curriculares estabelecem entre si. Então, acho que como ponto positivo, Raquel, essa horizontalidade das discussões, que trouxe para nós o desafio de qualificar melhor o concurso, e, ao mesmo tempo, no convite com os professores, poder pensar melhor sobre a infraestrutura didática para as práticas pedagógicas. E, lógico, passando aí por trás de tudo isso, acho que é um desafio brasileiro, né, a formação inicial desse professor de língua inglesa, né? Os municípios pequenos contam e dividem esse professor com as escolas de idiomas, né? E isso traz uma série de práticas pedagógicas que nem sempre dialogam com a escola pública, né? Umas expectativas de infraestrutura que chocam também com a estrutura que a gente é capaz de oferecer. Então, eu acho que este cenário todo, né, a partir de 2017, ficou bem mais intensificado, mas eu gosto de pensar que a gente ganhou horizontalidade. Eu acho que essa é a grande questão para mim. A gente conseguiu na secretaria, e acredito que os municípios pequenos precisam explorar exatamente esse ponto, né? Municípios pequenos costumam ter redes pequenas, portanto, o diálogo é muito mais direto e abrangente, a gente não precisa fazer reuniões setoriais, né, para dar conta de dialogar com a rede, e poder trazer os professores para este processo foi essencial neste momento, para ressignificar todo o papel da língua inglesa, né, especificamente como componente curricular. Obrigada, Luciana. Muito obrigada também, Carol. Vocês foram super pontuais e cumpriram o tempo. Eu tenho algumas perguntas, e nessa transição eu queria lembrar, para quem não é familiarizado com política pública, que a Carol traz o olhar do Estado, das unidades, da federação, e a Luciana traz o olhar da municipalidade. Eu tenho visto aqui nas perguntas as pessoas referindo-se ao referencial curricular nacional, que é a base, que, um parênteses, vai sofrer revisão em 2025, então todos os comentários que eu estou vendo aqui, das fraturas que a gente sabe que existe na base, guardem, já vão sistematizando, que vão ser úteis para a gente. Ele precisa, esse referencial, ser traduzido para que haja a implementação.
E essa tradução foi feita no primeiro movimento nacional para Estado e Estado para municípios, porque a Luciana coloca muito bem a questão de, antes de falar de executar, implementar, e antes de implementar, traduzir, porque senão não consegue ter essa implementação com o território. Então, ressaltando isso, que eu achei bastante pertinente. Eu vou abrir agora para as três algumas perguntas, debaixo do seguinte chapéu. Hoje eu estava ouvindo o ex-ministro Mandetta e ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim: o achismo é o caminho mais próximo do abismo. E a gente está num momento da sociedade contemporânea que a gente precisa preservar a vida, primeiro pela questão da pandemia, preservar a política pública e preservar a ciência. E quando a gente olha para essa transmissão de hoje, de um relatório com cunho científico, tem também a prática social, das práticas que deram certo, que estão aqui espelhadas e um monte de gente compartilhando também no chat. Então, para facilitar isso, essa tradução das ideias em falas, eu vou fazer algumas provocações. Posso começar com você, Carol? Pode? Deixa eu achar aqui a minha cola. Carol, tendo como ponto de partida toda a sua trajetória profissional, que você passou pelo chão da escola, que a gente escuta muito assim, o pessoal da secretaria não sabe o que acontece na escola porque nunca pisou na escola. Você pisou na escola, você trabalhou, depois você foi como técnica de inglês para dentro da secretaria e hoje você está numa gestão, numa gerência de ensino médio. Olhando para toda essa trajetória sua, o que você considera como avanço no ensino de inglês, desde quando você começou para agora, e o que você considera como um grande desafio para a gente melhorar? Porque se a gente ficar na base da inércia, nós não vamos melhorar. Então, o que você pode contribuir para todos nós aqui, Carol? Eu acho que um grande avanço tem a ver com a concepção que o professor, de forma geral, ele passa a ter do ensino da língua. A gente pode até ter ainda dificuldade na prática de implementar uma aula em que o professor consiga atingir aquele objetivo que é o estudante usar a língua socialmente. Mas se você conversar com os professores de inglês hoje, eles vão entender que a concepção não é mais simplesmente gramática, tradução, leitura. Então, eu acho que isso dentro das escolas a gente tem percebido isso conversando com os professores e nos próprios movimentos de formação, e até um ponto de angústia deles, né? Eu sei que tem que ser para esse sentido aqui, mas como é que eu chego ali? E aí, em função disso, eu acho que o grande desafio da gente seria estabelecer padrões mais claros de desempenho desses estudantes de língua inglesa, para que o professor tenha mais segurança, né, do que ele tem que efetivamente desenvolver do ponto de vista linguístico, mas também do ponto de vista das práticas, e para que a gente que de gestão, a gente possa tomar as medidas mais acertadas no ponto de vista de entender que perfil de professor eu tenho nas determinadas regiões e o que precisa chegar nele em termos de formação, em termos de recurso, o que é a necessidade de cada região, né, do meu estado, dos municípios que estão ali ofertando a língua inglesa. Lu, eu não estou te ouvindo. Raquel. Oi, voltou. Agora vocês vão me ouvir. O problema estava entre o computador e a cadeira. Bom, você traz um ponto muito interessante, e eu vi aqui algumas pessoas, eu sei que o Cefet de Minas Gerais trabalha muito essa questão da formação. Eu vi o pessoal aqui da UFES. No Cefet eu sei que tem Renato Caixeta, que trabalha com a questão do livro didático e como isso influencia na formação. Tem Inês Miller, da PUC Rio, que eu sei que também trabalha com isso. E foi algo que também a Luciana tocou. Inclusive, ela falou da gente reolhar o RH da secretaria para ver os editais de concurso, para entender, porque você não pode cobrar de um profissional algo que não foi exigido no concurso dele, e, além disso, algo que ele não recebeu na formação inicial dele. Então, a gente tem aqui um norte, que a base nacional não é um currículo, mas é um referencial, é como se fosse um estandarte que guia para onde a gente tem que ir, mas é preciso que cada estado tenha o seu currículo, que vai fazer correr de um ponto para o outro.
E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco, Luciana, como que você lidou com isso dentro do seu município, né? Você falou tão bem dessa implementação da política. Qual foi o ponto alto disso para você? Uma lição aprendida e algum erro que tenha acontecido, um desafio que você possa compartilhar para que outros municípios não passem pelo mesmo? Bom, vou começar logo pelo erro, então, ou pelo equívoco, né? Ou que a gente o erro entende... formativo, né? Isso, é. Aquele que a gente... Ou então, aquilo que só ao longo do processo a gente percebeu que precisava revisitar e organizar melhor, né? Exatamente isso que eu citei na primeira fala como um aprendizado. De início, nós, da Secretaria, estabelecemos classicamente o diálogo com os diretores de escola plenas, né? E a gente só ganhou extensão e profundidade para a análise do componente de língua inglesa, né? Quando a gente chamou os professores de língua inglesa para conversar. Parece óbvio, né? Mas é aquela coisa, né, Raquel? Óbvio é óbvio, a gente para de falar, deixa de ser óbvio, né? E a gente entra nesse ciclo... de esquecimentos, vamos dizer, né? Então, se você me permite, ouvir a persona é o mais óbvio, mas é o mais difícil de fazer, que é ouvir a ponta quando você está trabalhando com a política pública. E aponta tanto o professor quanto os acadêmicos, que estão trabalhando também a formação na academia. Sim, sim. Então, e aí eu insisto nisso, municípios pequenos conseguem chamar as suas equipes para trabalhar. Então, se há algo a ser indicado como uma experiência, né, que para nós se mostrou ao longo do processo um equívoco, porque a gente estava acumulando discussões sem os professores, quando a gente retomou esse processo e incluiu, a gente avançou muito, né, e pôde aprofundar as discussões. Então, fica essa indicação para os demais municípios. Incluir desde o princípio de qualquer discussão sobre componentes curriculares, e aí logicamente vale para todos, né, mas específico desse que a gente está debatendo hoje, chamar o professor da cadeira. Isso nos permitiu uma análise muito mais pontual do edital. Eu também acredito, Raquel, que a gente possa flexibilizar processos que de alguma maneira se cristalizaram, né, que a secretaria cria o edital de concurso, publica, chama a empresa vem, negocia com a administração e é contratado e é aplicado. Por que não já dialogar com o próprio professor que já está na rede, o que precisa para trabalhar nessa rede? Então, constrói o edital do concurso. E eu entendo que, nesse sentido, voltando, sendo um pouco repetitiva, mas essa horizontalização das discussões, foi ela quem potencializou as decisões que a secretaria tomou. Porque a gente consegue... não é abrir mão do seu papel, mas é chamar os parceiros por excelência da sua própria rede para potencializar aquilo que está no meu escopo de trabalho, né? A secretaria elabora o edital, mas eu posso chamar os meus parceiros internos da própria rede para elaborar este edital. Para a escolha do livro do PNLD, do Programa Nacional de Livros Didáticos, né? Abrir mão das visitas de editoras, por exemplo, na secretaria, fazer direto dentro da escola, fazer essa apresentação de marketing que as editoras fazem, direto para os professores, que eles já sejam os primeiros interlocutores a fazer perguntas, a abrir o material e dizer, mas aqui não, aqui sim, aqui com você, ali sem você, etc. Então, o concurso, né, o edital, a escolha do livro didático, a decisão, por exemplo, que nós tomamos de ampliar a grade curricular, acrescentando uma aula de inglês, né, tanto na série inicial quanto na série final do Fundamental 2. Né? Então, todas essas decisões foram potencializadas por essa, que eu chamo de uma parceria interna. Né? A gente tem o parceiro interno, não desqualificando os externos, que são extremamente importantes, mas a gente tem em primeira mão, se eu não tenho recurso, né, eu tenho parceiros internos extremamente qualificados para fazer essa melhor implementação da política. Então, entender o texto da BNCC a partir da leitura de um professor da área também é um outro tipo de diálogo que se estabelece desde o início com esse documento. Tá? Não sei se eu abordei o que você queria.
Sim, é muito bom ouvir vocês duas e fazer esse bordado e entender, e é um momento muito feliz a gente estar conversando com professores sobre política pública, porque ela vira pública mesmo no sentido de receber, ser agendada por todos e ir para o escrutínio de todos e servir que a gente possa ser uma voz, vocalizar uma demanda, quer seja para o Conselho Nacional de Educação, quer seja para o Legislativo, quer seja para o Ministério. E falando nesses órgãos, eu quero fazer uma pergunta para a Cíntia, que vai falar um pouco dessa questão, Cíntia, de liderança inspiradora, essa questão da governança, essa questão de como que o inglês é visto socialmente no Brasil. Eu, por exemplo, estudei em escola pública, mas eu não aprendi inglês em escola pública, porque quando eu era aluna de escola pública, me falavam que ali não era lugar para eu aprender inglês. E eu tive que buscar em outros lugares para eu poder aprender. Então, conhecendo a realidade do Brasil, que todos nós aqui conhecemos, que tem essa pressão muito grande de determinados setores, do segundo setor da economia, que enxerga que essa aprendizagem de língua inglesa é algo a ser feita em institutos de idiomas e para uma parcela muito privilegiada da sociedade que tem acesso a isso, como que os dados que vocês coletaram no relatório, Cíntia, ou eles divergem disso que a gente construiu socialmente, eles convergem com esse cenário que a gente construiu socialmente e que muitas vezes a gente não consegue se destacar do nosso lugar de fala e reproduz falas que contaram para a gente ao longo da vida? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que você viu na pesquisa. Muito legal essa sua pergunta, Raquel. E muito importante a gente pensar, entender um pouco os diferentes papéis que cumprem, né? Então, se a gente for pensar nas escolas de idiomas e na escola regular, né? Então, a gente tem como você mencionou, a gente tem esse conceito de que só se aprende, no caso o inglês que a gente está falando, mas idiomas, em institutos de línguas, né? Então, fazendo uma aula particular, por exemplo, e que o objetivo final é que o aluno ele saia falando inglês, né? Que ele saia falando. O que acontece é que a gente precisa pensar que quando a gente vai para uma escola de idiomas, a gente tem uma finalidade nesse aprendizado que ela é muito específica, né? Então, você quer se comunicar numa língua estrangeira, e aí você vai se desenvolver, o inglês ele vai ser um meio, um instrumento para que você consiga atingir esse objetivo. Quando a gente fala do papel do inglês na educação básica, esse papel não é o mesmo, né? E eu não estou querendo dizer que a gente não pode aprender a se comunicar e que a gente não deva fazer isso. Sim, a escola é o espaço onde sim, você pode e deve aprender a se comunicar em inglês, mas o papel do inglês na educação básica não é só esse, né? E eu acho que a BNCC, ela traz isso como algo muito positivo e evidente, né? Então, a escola, além de ser o lugar onde você pode aprender o idioma do inglês, você tem a possibilidade, uma abertura de mundo, né? Então, você tem a educação como uma formação do cidadão, né? Então, ela te abre a oportunidade de adquirir outros conhecimentos, né? E é um pouco, acho que entra um pouco nessa questão da horizontalidade, né? Então, é de você, a partir do inglês, trabalhar concomitantemente com outros componentes, né? Para que você tenha acesso a outros conhecimentos e para que os estudantes, eles tenham acesso a uma formação que seja integral, né? E aí eu acho que a gente tem um outro ponto, quando a gente olha para a escola de idiomas, e aí quando a gente olha até mesmo para a oferta no contraturno escolar, com os núcleos de línguas, né, com programas específicos de ensino de inglês, a gente tem que pensar num ponto que a Luciana mencionou, que é a questão, qual é a infraestrutura que é disponibilizada e qual é o ambiente que esse aluno vai aprender o idioma. Então, eu tenho aulas com turmas menores, eu tenho uma maior exposição ao idioma, né? Então, se você vai olhar na escola regular, você tem em média 2 vezes por semana aulas de 50 minutos.
com aproximadamente 40 a 45 alunos numa mesma turma, né? Então, gerenciar uma aula com tantos alunos é muito mais complexo e sem a infraestrutura necessária para que os alunos tenham acesso a conteúdos online, tecnologia e etc., do que você aprender inglês, por exemplo, num ambiente com 25 alunos, numa escola privada, em que todos estão lá para aprender tão exclusivamente o inglês. Além disso, se a gente for comparar, por exemplo, a questão da formação dos professores, muitos dos professores que trabalham, até mesmo nos centros de línguas que são financiados pelo próprio governo do estado, muitos desses profissionais, eles têm dedicação integral a esses cursos de idiomas. Enquanto o professor na escola regular, que aí a gente entra um pouco nessa questão que a Luciana também abordou do concurso público. Muitos dos professores da escola regular de inglês, eles complementam a carga horária deles com o ensino de inglês. Muitos deles não advêm da carreira de língua inglesa. Muitos deles são professores de português, que aí têm a oportunidade de lecionar inglês, mas não têm necessariamente a formação, e eles passam a complementar a sua carga, né? Então, qual que é o apoio que eu estou dando a esse profissional que, de fato, vai precisar até o maior apoio para a formação continuada, para ajudá-lo a se desenvolver, tanto no idioma, como metodologicamente com questões específicas da língua inglesa, né? Então, a gente acha que precisa ter uma visão um pouco mais realista, né? Então, qual é o papel da escola de idiomas versus qual é o papel do inglês no ensino regular e quais são as condições que, de fato, eu ofereço tanto para os profissionais que vão lecionar esse idioma nesses dois ambientes, como para os estudantes, né? E eu acho que a gente espera que isso mude com o passar do tempo, mas infelizmente ainda o inglês ele tem um papel marginal dentro da escola, né? Então quando a gente vai ver muitas vezes o inglês, a gente fala, né? Tem ensaio de quadrilha, então vamos tirar aula de inglês, né? Então o inglês ele não tem essa centralidade. E aí um outro ponto que a Luciana mencionou que é muito importante na horizontalidade é o trabalho em conjunto dos professores de inglês, com coordenação pedagógica, com diretores de escola e com as secretarias, né? Então, a gente precisa conseguir chegar nessas diferentes instâncias e ter essas diferentes instâncias trabalhando junto para que, de fato, a gente consiga uma mudança sistêmica e melhorar a qualidade do ensino que é ofertado na escola regular, porque é assim que a gente vai conseguir democratizar o acesso ao ensino de inglês. Não tirando o mérito do ensino nesses centros de línguas, que são muito importantes como fomento para esse aprendizado, mas que a gente não pode pensar que, como a gente tem esses centros de línguas, então a gente não precisa, de fato, melhorar o ensino na escola regular. Obrigada, Cíntia. Nós vamos agora para os nossos 10 a 15 minutos finais. Eu vou fazer algumas ponderações baseadas nas minhas anotações do que vocês falaram e vou passar para alguns comentários do pessoal que está nos assistindo para que vocês possam reagir. De novo, fico muito feliz da gente estar tocando em pontos de política pública. Eu tenho 2 chapéus, eu venho de sala de aula de língua inglesa, tenho vários colegas, professores hoje, que foram meus alunos e dizem que foi por minha causa. Às vezes eu fico com uma consciência pensando, né, o que eu fiz, porque a gente sabe do regime de trabalho, da condição de formação e das dificuldades, mas também sabemos que gostamos muito do que fazemos. Só que professor não pode ser missão, né? Não é algo missionário, é uma profissão, e uma profissão que demanda uma parte técnica que não é para amadores. Então, fiquei muito feliz de que vocês 3 tocaram nisso, desde a questão do referencial curricular, que é traduzido em diretrizes, que vão bater lá no perfil docente, vão bater na formação, até chegando na questão de regime de colaboração, que vai falar das parcerias e dos programas, e do administrador público, que tem que ter um olhar de monitoramento e avaliação para saber onde que tem que mudar o quê e ouvir as personas. Então, essa é a minha visão com os 2 chapéus que eu tenho, olhando o que a gente falou até agora. Complementando só uma coisa do que você falou, Cíntia, eu acho que concordo com tudo que tu disseste,
mas ainda tem um lugar, eu estou falando, por exemplo, hoje aqui de Bangu, onde eu moro, no Rio, que é uma área bem carente. Ainda tem um lugar de fala que é, inglês não é para o meu filho. Inglês é algo, por mais que a escola ofereça, eu ainda percebo na família uma questão assim de não valorizar o inglês, porque inglês para quê? Né? Então, a gente tem um longo caminho ainda aí a construir, não só para o componente curricular inglês, mas para todos os outros. Mas a gente sabendo o papel, que não é bala de prata o inglês, ao contrário, mas sabendo que o inglês pode ajudar em várias instâncias da sua vida, por que que essas pessoas de um cenário mais vulnerável não conseguem entender isso? Então, acho que seria uma pauta para a gente deixar no nosso radar. Eu vou trazer agora alguns comentários e peço desculpa já ao pessoal da audiência se a gente não conseguir cumprir tudo, mas tanto Cíntia, Carol e Luciana, elas estão nas redes sociais, fáceis de serem encontradas. Esse vídeo vai ficar no YouTube e vocês podem comentar lá e a gente vai ter muita alegria de ver essa interlocução com vocês. Alguns comentários gerais, né? As pessoas, tem aqui Elisângela, de Navegantes, em Santa Catarina, falando muito da questão do tempo de aula, que em muitos municípios a gente ainda tem um tempo, 2 tempos é um luxo. Então, para a gente deixar isso no radar e trazer essas discussões sobre a questão do tempo. Tem um aqui de um anônimo que coloca a questão da formação que vocês falaram, e em 2020 marca o ano disso ter vindo como obrigatório fundamental anos finais, o inglês, que muitas pessoas acham assim, ué, mas nunca, sempre foi obrigatório. Não, vamos parar de pensar com o olhar de capital. Vamos olhar para o Brasil profundo, para as municipalidades. Vários lugares nunca teve o ensino de inglês a partir do 6º ano e está começando a ter agora. Então, acho que a gente tem que tirar o chapéu de capital e olhar enquanto 5.000 e tantos municípios. Tem a intenção disso vir para os anos iniciais? O pessoal está perguntando aqui. Tem. E aí a gente vai ter que discutir também essa formação, né? O que seria essencial para um professor dar aula de inglês? Para fundamental anos finais, e aí tem que entender currículo, que não é igual a livro é recurso, não é curso, e ter que entender o currículo do que é o objetivo, tanto para o ano inicial, quanto para o ano final, quanto para o médio, e se alguém aqui tiver para a educação infantil, que pode ter, é uma decisão da municipalidade, também ter essa discussão. O pessoal lá do Espírito Santo fala da questão dos centros estaduais de idiomas que existem, mas que não atendem a todos, mas sim uma parcela dos estudantes, e que o grande desafio do Estado lá hoje é desenvolver uma proposta mais democrática, que eu acho que Carol passa por isso também em Pernambuco, né? O Ganha Mundo é muito bom, mas a gente sabe que é para uma parcela. A gente não pode, imagina um médico que dissesse assim, olha, como eu não posso salvar todo mundo, eu não vou salvar ninguém. Então, a gente tem que tentar encontrar como que vai ser essa postura. Eu estou lendo tudo para depois vocês reagirem, tá? As pessoas também estão perguntando se tem algumas ações promovidas, Cíntia, para ajudar as secretarias. Que eles queriam saber se o British Council oferece algo, se vocês têm planos de oferecer. E também falando aqui um pouco às pessoas sobre a necessidade de equilibrar a aprendizagem da língua inglesa nos seus aspectos linguísticos com a função social da escola pública. Então, seria o caso da gente repensar, e uma provocação que eu vou deixar para todos, é que quando a gente pensa na escola, como a escola existe hoje, a gente volta lá para a época da Revolução Industrial, quando passou a ser uma escola que não era só dentro do castelo, né, dos mais ricos, que basicamente era para as pessoas aprenderem a ler, escrever, se comunicar, poder trabalhar na indústria, dar conta de fazer os processos funcionarem. Depois a gente veio para o período interguerras, com essa questão da escola de socializar o sujeito, né, do sujeito conseguir lidar um com o outro, que a gente teve a ONU como um grande símbolo disso. E agora a gente está repensando o papel da escola com esse novo normal, né? E a gente sabe da língua como prática social, que vocês três colocaram, nesse tempo de isolamento. Então, além de ter isolamento, tem o isolamento da bolha da escola pública, que o menino vai estar em casa, não vai ter com quem ele conversar em inglês ali.
Então, como fazer o inglês ser significativo? E aí eu vou deixar 10 minutos, eu sei que vocês tomaram algumas notas mentais ou no papel, para que à vontade de vocês possam comentar os pontos que vocês acharam mais relevantes. E vou ficar aqui no mudo. Bom, Quem então começa? eu vou... Posso começar, então? Eu não entendi se é a Ângela ou Elisângela de Navegantes que falou a respeito das aulas, né? Da quantidade de aulas. Elisângela. Desculpa, Elisângela. Então eu vou pegar esse ponto e esse último que você falou, desse momento que a gente está na pandemia, né? Acho que é uma fala também nossa, né, de sistematização e de encerramento. Tem uma coisa que eu acho que os municípios precisam lembrar, que é a autonomia do município, né, para a gestão de implementação de política. Uma das coisas que a gente fez foi ser criativo para expandir a oferta, talvez indireta, desses tempos escolares, mas ainda via Secretaria de Educação. Então, a gente tem as escolas em período integral, em que a gente também colocou o inglês como uma atividade do período integral. E a gente também tem um centro de inclusão digital no município, em que a gente colocou cursos de inglês, né, e de espanhol, aí no caso, gratuitos para a população. Então, o que a gente percebeu é que os nossos alunos tinham 1 ou 2 aulas na grade, no horário de estudo, ficavam no período integral e tinham um segundo contato com a língua, e ainda assim podiam fazer aí, nessa caracterização que a Cíntia fez, né, de um centro de idioma, um aprofundamento, né, com uma turma menor, com um professor que está ali, com uma ambientação, também num centro de inclusão digital, gratuito, mantido pela própria Secretaria de Educação. E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que quando o menino vinha, ou a menina, para este centro de inclusão, alguém da família vinha junto. Vem a mãe que sempre quis fazer, vem uma tia que sempre quis fazer, vem um primo um pouco mais velho que já não está em escolarização, mas que, tem curso de graça, eu quero fazer inglês, foi lá, etc. Então, Elisângela, o que a gente fez foi lançar a mão também de outros espaços e tempos que o poder público tem à sua disposição e garantir que os componentes de língua estrangeira estivessem lá. Não fazer um centro de inclusão também só, classicamente, só de informática, né, ou das mídias, etc. É garantir em todos os serviços públicos que a Secretaria podia oferecer fora a escola, também a presença dos conteúdos, dos componentes curriculares de língua estrangeira. E em relação à bolha, esses dias a Netflix pediu desculpa para mim, porque um dos filmes que eu fui acessar não está com a legenda, não está traduzido, né? Porque a mensagem, inclusive, é essa: a saúde dos nossos dubladores em primeiro lugar, esse filme não está dublado, né? No caso, não era um filme inglês, era um filme polonês, alguma coisa, e aí eu me vi nessa situação. Então, não consigo acessar o conteúdo desse filme, né? Mesmo para uma das poucas coisas que a gente tem hoje dentro de casa, que a gente pode acessar um conteúdo culturalmente mais diversificado, né? A barreira da língua se faz presente. Então, acho que é importante a gente pensar sobre essa característica dos componentes de língua estrangeira, de que, como uso social, a gente tem a ampliação das fronteiras do indivíduo sem que ele precise sair da casa dele. E este é um dos fenômenos da sociedade de hoje, né? Mas que, se não estiver disponível na escola, e principalmente na escola pública, gera este limite, por exemplo, na interação com uma plataforma de filme, né, de streaming de filme. Né? Se eu não tiver o acesso, nem isso que está aí tão popularizado hoje em dia, né, ele fica acessível. Então, a gente precisa, acho que, incorporar ao conceito de uso social da língua isto, de que o indivíduo não precisa nem se movimentar geograficamente, mas que ele pode se movimentar por conteúdos, né, e acessos e conhecimentos, etc., de uma outra maneira. Existem hoje tantos tours virtuais, né, nos museus, nos centros de ciências, que a gente está aí possível de acessar, mas se a língua for uma barreira, a gente não acessa. Então, eu acredito nessas duas questões, para encerrar minha fala: os municípios precisam apostar mais na sua autonomia, ser mais criativos, né, no uso das suas potencialidades como fornecedores de serviço público, né, sair um pouco dessa caixinha de que a Secretaria de Educação, então, faz educação pública. Existem outros serviços de educação
para além da escolarização, que a gente também pode oferecer como secretaria, e a gente pode aí ampliar os horizontes do que a gente normalmente trabalha, né? E em relação ao uso social da língua, eu acho que pensando um pouco no que a Raquel falou, né, sobre essa, ainda uma visão um pouco elitista de um componente de inglês, né, para que eu vou investir se meu filho não vai viajar, se a gente não vai sair daqui, né, etc., ou não tem com quem conversar, é porque o indivíduo mesmo, da onde ele está, hoje a gente acessa conhecimento, espaços, né, sem viajar, sem sair de casa. Hoje, com a pandemia, a gente tem visto isso, né? Sem sair de casa, estamos nós aqui, São Roque, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, todas juntas, com mais tantas outras pessoas aí, sem que a gente saia de casa, né? E poderíamos estar fazendo isso de modo internacional também, dependendo do nosso nível de barreira de comunicação, tá? Acho que é com essa fala que eu queria sistematizar um pouco as perguntas e encerrar, acho que eu encerro, né, agora nossa participação. Obrigada, Luciana. Você tocou em pontos que são essenciais, as pessoas estão comentando aqui no chat que essa bolha do falar inglês não é só da escola pública, né? Ela também passa pela escola privada, e eu iria além, acho que de linguagens, porque a gente vê isso com as artes, na questão corporal a gente vê isso com a educação física, e matemática é uma linguagem que as pessoas não enxergam como linguagem, como prática social, mas só como um modo de calcular. Então, é para nós repensarmos as linguagens. Eu vou pedir agora que a Carol, fale e que deem a câmera para que a Carol possa comentar um pouco dessas respostas e, por final, vamos encerrar com você, Cíntia. Carol, está contigo. Tá bom. Eu queria trazer um pouquinho do olhar com relação às parcerias e à formação, né? Eu acho que quando a gente desenhou o currículo da gente, e a gente chamou isso lá atrás, os parâmetros, que foi o que foi base para a pesquisa, mas também o do ensino fundamental à luz da BNCC agora, porque o do ensino médio também ainda não está homologado, está em construção, mas faz parte do mesmo exercício. A gente vem trazendo, fazendo sempre o exercício de levar o documento curricular para análise do professor na escola, né, porque a gente entende que, como a Luciana falou, a escuta desse profissional é muito importante. Para vocês terem uma ideia, do ensino médio, ele só foi disponibilizado para consulta pública, né, aberta, online, depois de ter passado por todas as escolas do estado, do ensino médio, né, mais de 750 escolas. Então, esse movimento de compartilhar em si, ele já é também um processo formativo, né? O professor discutir aquilo ali, olhar para a prática dele, conversar com um colega, e além de ser um exercício democrático, porque ele se sente parte, e isso na implementação de uma política pública é importante. Se eu não me sinto parte da construção, eu não tenho por que me envolver necessariamente, eu posso não concordar e simplesmente continuar nesse meu lugar de fala, de que se eu não concordo, eu não faço, né? Então é importante que eu entenda, para eu poder inserir nesse processo. E aí, lógico, as formações que a gente pensa na perspectiva depois da perspectiva da formação linguística, né, para os usos sociais, para o próprio conhecimento da versão final do currículo, das metodologias de ensino de língua inglesa, elas são, sim, muito importantes, mas elas precisam partir desse processo muito do chão da escola, dessa formação mesmo ali, já no processo da discussão inicial. E aí, do ponto de vista das parcerias, isso tem sido muito importante para a gente aqui em Pernambuco, porque tanto na construção dos currículos, a gente tem parcerias com as universidades, né? Eu lembro que na equipe dos parâmetros que eu participei como curriculista lá atrás, em 2013, a gente tinha representação das universidades dentro do grupo, né? E era uma equipe de curriculista e uma equipe a especialista que escrevia e os que eram revisores e estavam ali debatendo com a gente, né? E tinha essa parceria com as universidades e tem, né? Mas também com outros órgãos, outras instâncias, com escritórios pedagógicos de consulado, com editoras também, que às vezes trazem uma discussão muito interessante, né? E nem sempre a gente consegue, em tempo rápido, mobilizar um recurso
para uma necessidade, no sistema público isso pressupõe um planejamento bem anterior, mas às vezes, através de um parceiro, você consegue fazer um trabalho muito bacana, né, muito estruturado também, seja de trazer uma pessoa para ter uma conversa, seja de trazer diretamente com os professores, seja para também dar uma orientação e uma provocada na própria equipe, né, de como conduzir isso. Então, necessariamente não é uma parceria de uma pessoa que vai lá na ponta e faz uma formação com cada um, mas que dê também outros olhares, que permita a gente ser provocado por outras questões, né? Eu acho que isso é muito importante e tem muita gente aí disponível para ser parceiro das instituições públicas, tem muita gente preocupada com a formação de todos os componentes, mas também do inglês na rede pública, né? Então, vale a pena os estados, né, os municípios olharem para essas possibilidades, buscarem, né, tentar descobrir, olha, onde é que foi, com quem foi, qual é o caminho, porque tem muita coisa boa para ser construída, para ser somada por essa perspectiva. Muito obrigada, Carolina. E algo que eu vou reforçar aqui é o Conselho Nacional de Educação, que constrói esses pareceres sobre o referencial, depois sobre as diretrizes, ele consegue ter suas ações disparadas de 3 formas. Uma, quando ele é demandado por alguns dos 3 poderes, executivo, legislativo ou judiciário, que eles respondem ao Ministério Público, por exemplo. 2, quando um próprio conselheiro, na Câmara de Educação Básica, tem 12, se eu não me engano, na de ensino superior também, quando o próprio conselheiro pauta algo, e a terceira, quando chega uma demanda da sociedade civil. Então, tudo isso aqui que nós estamos falando, a academia pode se mobilizar, escrever algo, se tiver alguma associação aqui presente, os professores podem se organizar, porque a agenda da política pública, o ciclo da política pública, a política pública ela é modificada quando tem uma demanda da sociedade. Não adianta depois passar e nós falarmos assim, puxa, não concordei. É difícil encontrar consenso no dissenso, mas se a gente quer tanto que os meninos aprendam a trabalhar colaborativamente, por uma homologia de processo, uma questão pedagógica, nós temos que fazer isso primeiro. Então, assim, muito obrigada, Luciana e Carol. Eu me despeço. Vou passar agora a palavra para Cíntia, para que ela faça suas ponderações e encerre o nosso webinar da noite de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Raquel. Tem muito interessante a conversa que a gente teve até agora, né? Então, queria, antes de mais nada, agradecer vocês de novo, Carol, Luciana e Raquel, pela participação hoje, todas as pessoas que estão interagindo conosco e mandando comentários e fazendo perguntas. O que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que a BNCC, ela trouxe uma oportunidade ímpar da gente rediscutir o ensino de inglês, né? Eu acho que a BNCC não é uma panaceia, né? Assim como os currículos desenvolvidos a partir da BNCC, eles não vão necessariamente garantir uma melhoria na qualidade do ensino de inglês, mas eles dão a oportunidade para a gente repensar padrões, né? Então, a gente tem um ensino de inglês que até hoje foi muito pautado no ensino da gramática, no ensino da leitura, e aí agora a gente está fazendo toda uma discussão do inglês no uso e para o uso, né, como prática social. E eu acho que a gente precisa tornar esse aprendizado mais significativo para que o aluno, por exemplo, em comunidades mais carentes, ele sinta a necessidade de aprender, né? Ele veja o porquê que ele pode ter acesso a isso e o que isso vai mudar na vida dele, né? Então, até como a Luciana falou, você não precisa necessariamente, né? Para que eu vou aprender inglês? Você não precisa necessariamente sair do Brasil, não é só nesse caso que vai ser útil, né? Mas assim, você pode se movimentar por conteúdos, agora com a pandemia, né? Ter acesso a filmes, espaços e etc.
e aí você conhecendo esse idioma, isso te dá um acesso a outros tipos de conhecimento, né? E eu acho que é importante também, com todas essas mudanças engendradas pela BNCC, de a gente repensar os currículos, como que a gente faz esse trabalho mais interdisciplinar, com os diferentes componentes, né, para que eles de fato se tornem mais significativos e os alunos eles tenham maior interesse nesse aprendizado. Eu acho que esse é um desafio muito grande, né, eu acho que a gente ainda está no comecinho desse processo, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade e eu tenho certeza que a gente vai caminhar em busca de uma democratização do ensino de inglês na nossa escola. E só reforçando que, quando a gente fala, né, muitas vezes a gente fala, a gente trabalha com a escola pública, então a gente está trabalhando com as pessoas que são mais carentes. Na verdade, não necessariamente, né? Então, a gente precisa de fato se preocupar em como que a gente democratiza o ensino de inglês, porque se a gente tem 80% dos estudantes na escola pública, você tem diferentes perfis desse estudante dentro da própria escola pública, né? E aí, como que você dá conta, né? E como que você, uma coisa que a Raquel também sempre fala, e a gente conversa, né? Como que você consegue dar as condições para que esses alunos mais carentes, eles tenham acesso a essa escola, né? Então, isso é mais do que só essa política educacional, mas é garantir que o aluno tenha o transporte. Então, por exemplo, que o aluno mais carente, ele tenha um apoio para chegar na aula de contraturno no núcleo de línguas, né, para que ele possa aprender inglês, ele tenha condições de chegar lá, ele tenha o dinheiro do transporte, que ele tenha a alimentação necessária para ele ficar um tempo maior na escola e poder assistir essas aulas e interagir sem ficar preocupado, né? Então, eu acho que tem uma série de questões mais complexas que a gente precisa pensar, mas que a gente tem a oportunidade agora de fazer todas essas discussões. Com relação desculpa, eu esqueci agora o nome de quem mencionou, mas perguntou sobre o trabalho do British Council. Eu queria deixar aqui o nosso site, se vocês colocarem no Google BNCC para a língua inglesa, a gente tem bastante conteúdo do nosso trabalho no nosso site. Então, a gente tem, por exemplo, algumas informações, não só com publicações, com pesquisas, mas também a gente tem uma publicação que em parceria com Escola Cidade Aprendiz, trabalhando a implementação da BNCC para a língua inglesa, então trabalho com secretarias, com os professores. Então, a partir dessa página, vocês têm acesso a o trabalho que a gente tem feito ultimamente. Tá? Então, com isso eu fecho a minha fala, depois a gente vai disponibilizar então os links. Gostaria de dizer também muito obrigada a todos que participaram e até um próximo encontro, num próximo webinar que a gente vai fazer. Muito obrigada a todos.